senhora deputada Tia Ju, que preside este expediente final, deputados aqui presentes, você que nos assiste pela TV Alerj, nos segue pelas redes sociais, imprensa, trabalhadoras e trabalhadores desta casa. Deputada Tia Ju, eu queria, na sessão de hoje, voltar a abordar mais especificamente questões relacionadas ao funcionamento da rede estadual de educação do Rio de Janeiro. Temos estado todos aqui muito envolvidos com debates relacionados aos projetos que constituíam o pacote, chamado pacote de maldades, enviado pelo governador para esta casa, fazendo discussões de caráter mais macroestrutural, que evidentemente tem a ver com o funcionamento da rede estadual, da rede de saúde, enfim, mas especificamente eu queria hoje tocar numa questão que tem convulsionado, por assim dizer, várias escolas, várias comunidades escolares da rede estadual de educação. Quero antes lembrar que quando aqui desta tribuna fiz questão de publicamente justificar o meu voto contrário às contas do governador Pezão referentes ao ano de 2015, fiz menção, entre outros aspectos que me levaram a tomar aquela decisão, a uma questão relacionada à própria execução orçamentária da educação no ano de 2015, porque efetivamente o cumprimento dos 25% não podem ser um cumprimento meramente contábil. É preciso que efetivamente os recursos sejam destinados às atividades que são fundamentais, são indispensáveis, sejam elas finalísticas ou intermediárias, mas que são indispensáveis para o funcionamento das escolas, para que lá se realize o trabalho pedagógico, lá se desenvolva a aprendizagem dos estudantes. Lembrei, inclusive, que na comissão de orçamento, quando a matéria foi previamente examinada, o próprio deputado Conte Bittencourt, aqui presente, que preside a Comissão de Educação, votou contrariamente às contas, e na Comissão de Educação tivemos a oportunidade de debater as razões pelas quais a representação, não da nossa comissão, porque ele não está lá representando a nossa comissão, mas enfim, um quadro que representa muito a educação na Assembleia, também com preocupações semelhantes. Portanto, por que faço essa introdução desse jeito? Porque o ambiente já tem estado muito tenso, convulsionado, na rede estadual de educação, e não só. Não vou falar de FAETEC aqui hoje, não vou falar das universidades estaduais, não vou falar de Fundação CCERJ, mas o ambiente já tem estado muito convulsionado na rede estadual de educação em função da dificuldade de execução orçamentária, que constrange a prestação de vários serviços, não é? Várias escolas com problema de funcionamento relacionados a serviços de portaria, vigilância, relacionados à limpeza e asseio, ficaram com contratos meses sem receber as terceirizadas que prestam esses serviços na rede estadual de educação. E no final do ano passado, a própria Secretaria de Educação deu uma contribuição a mais ao acirramento dos ânimos, quando deflagrou um processo de fechamento de turnos, fechamento de turmas, fechamento até de unidades escolares, e para além da decisão em si mesma, sempre controvertida, sempre polêmica, sempre capaz de suscitar debates e embates, de fechar escolas, mas para além disso, o próprio método ou ausência dele, pelo qual a Secretaria tomou essas decisões. Na verdade, sem diálogo algum com as comunidades escolares, sequer com as escolas que seriam afetadas por esse chamado planejamento com vistas, deputado Bruno Dauaire, com vistas à otimização do funcionamento da rede. Mas em nome dessa otimização, turmas, turnos, escolas seriam fechadas sem que sequer houvesse uma discussão com essas comunidades escolares, como disse. Bom, naquela ocasião, já no finalzinho do ano de 2016, na Comissão de Educação, fizemos um esforço concentrado, no sentido, em primeiro lugar, de chamar o secretário de Educação à comissão em audiência, para discutir com ele os critérios. Afinal de contas, é preciso que essa prática, por si só controvertida, como já disse, mas seja pelo menos baseada em critérios objetivos que possam ser discutidos, né? Questionados, contestados ou acrescentados de alguma proposta de aperfeiçoamento, mas há que se ter critérios que definam, que balizem, que possam balizar
esse tipo de grave decisão tomada pela secretaria, uma decisão in extremis de fechar escolas ou mesmo de fechar turnos e turmas. Pois bem, e além de fazer essa reunião, nós nos distribuímos, mais ou menos, por várias regiões do Estado, fazendo debates regionais e com isso colocando pontes entre a SEDUC e as escolas, obrigando a SEDUC, em certa medida, a fazer a discussão direta com as escolas que ela não tinha feito até então. E conseguimos, deputado Conde Bittencourt, atenuar, aplacar muitos casos, muitas situações, enfim, e o saldo, apesar da controvérsia que persistiu, foi, digamos, positivo face à participação direta da Comissão de Educação naquele momento. Ora, qual não é a nossa surpresa? Quando a SEDUC segue dando, deputado Chiquinho da Mangueira, novas contribuições para o acirramento dos ânimos, para o convulsionamento do cotidiano escolar na rede estadual. E agora falo da circular número 33, distribuída pelas escolas, pela qual professores e professoras são instados, para não dizer obrigados, a trabalhar em outros municípios e até mesmo em outras regiões diferentes daquelas em que ele já trabalhava. Em outras situações, professores são induzidos, para não dizer forçados, a se habilitar através de processos internos em outras disciplinas, em outras áreas do conhecimento para as quais eles não foram concursados. Um professor de matemática é instado a se habilitar para lecionar física, um professor de língua portuguesa vai lecionar uma língua estrangeira, um professor de geografia vai lecionar história. Não importa que sejam áreas do conhecimento conexas, mas assim, a formação que eles desenvolveram na licenciatura, o concurso que prestaram, além das especificidades de conteúdo e até epistemológicas, nas diferentes áreas do conhecimento, não são levadas em conta. Não são levadas em conta, e os professores muitas vezes são confrontados à seguinte situação: ou admite passar por esse processo interno de reconversão, de reabilitação numa outra disciplina, ou não vai ficar na escola em que você trabalha. Então, eu quero aqui dizer da tensão que se estabeleceu na rede estadual de educação, com mais esse processo, com mais essa decisão, com mais essa medida arbitrária, com pouca transparência, com pouco diálogo, que vai ajudando a jogar gasolina na fogueira. Não é possível que a rede estadual de educação queira impor a um professor que fez concurso para uma determinada disciplina da sua especialidade, para a qual ele tem a licenciatura correspondente, para uma determinada região do Estado, que ele seja agora obrigado a trabalhar em outra disciplina, a trabalhar em outra região, a trabalhar em outro município, muitas vezes muito distante de sua região de residência, de seu local de residência e da escola em que ele trabalhava. Por isso, na Comissão de Educação já há uma audiência pública programada ainda este mês para tratar desta questão, mas eu quero aqui ressaltar como que um governo já desastrado, um governo descoordenado, desbussolado, como disse aqui uma vez o Eliomar Coelho, e a gente várias vezes repete, ainda consegue piorar a situação. É como se a lei de Murphy estivesse em vigor e houvesse um artigo dizendo: o pior já passou, agora vem o muito pior. Por isso eu queria aqui me solidarizar com professores e professoras que já enfrentam inúmeras dificuldades objetivas no seu trabalho cotidiano nas escolas e ainda estão confrontadas a mais uma, que é esta imposição, esta dura imposição, esta autoritária prática por parte da SEDUC de querer agora que eles lecionem disciplinas que eles não conhecem, que eles não têm experiência na docência nessas disciplinas, para as quais não foram formados, sob pena de terem que abandonar a sua escola de referência, o seu local de trabalho, sem contar, e aí concluo, sem contar o prejuízo pedagógico enorme de professores que vão ficar trabalhando em 2, 3, 4 escolas diferentes para compor horário, deputado Bruno Dauari, e sem se vincular a nenhuma a rigor, sem se vincular a nenhum projeto pedagógico, sem criar identidade, sem criar sensação de pertencimento, sem estabelecer vínculos sólidos com os alunos, com seus colegas profissionais da educação, com a comunidade escolar do entorno da unidade. Portanto, eu queria fazer este registro aqui
demorei a fazer, esse problema vem se arrastando há algum tempo na rede, mas tomado pelas discussões dos vários projetos, eu ainda não tinha subido a esta tribuna, tinha feito um registro nas redes sociais, mas já que preciso falar do parlamento, falar da tribuna do parlamento, porque meus colegas professores, minhas colegas professoras da rede estadual têm estado submetidos a mais esse constrangimento imposto pela Secretaria de Estado de Educação. Muito obrigado.